Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo morte e ressurreição. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, vou ler do versículo 4 ao 11. Dizem assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje é 26 de setembro de 2024. Glorioso, perfeito, santo Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração, te apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Pessoal, me desculpe, estou ficando um pouquinho rouco, tá? Bom, mas hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo morte e ressurreição. Exatamente, quero falar sobre esses dois assuntos e já quero dar assim uma breve explicação sobre o conceito que nós temos de morte. A morte, segundo a medicina, ela é o cessamento irreversível das funções respiratória e circulatória, ou seja, o sangue deixa de circular, e também para todas as funções do encéfalo, ou seja, do nosso cérebro. O cérebro deixa de receber oxigênio. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela define a morte como o desaparecimento permanente de todo sinal de vida em um momento qualquer depois do nascimento vivo. Então, tanto homens, ou seja, seres humanos, como animais e vegetais, eles estão passivos à morte. Esse é o conceito de morte, morte física, tá? Vou explicar já que tipo de morte eu quero falar. E ressurreição, já que eu falei hoje que o tema é morte e ressurreição, ressurreição significa, no sentido literal que eu vou dizer, né? É voltar à vida. É o ato de uma pessoa considerada morta voltar a viver novamente. E isso sempre foi chamado de ressurreição. Então, gente, eu quero falar sobre morte e ressurreição. Pelo texto base da leitura, eu acredito que vocês já perceberam que tipo de morte eu quero falar. O ser humano, eu já disse aqui em outras palavras, ele tem aquela tricotomia, né, humana, ou seja, corpo, alma e espírito. Até Paulo, certa vez, fala sobre essa tricotomia. Ele diz que nós devemos deixar plenamente conservados em santidade diante de Deus, tanto o nosso corpo como a nossa alma e também o nosso espírito. Mas hoje eu quero falar
como a Bíblia fala, pelo menos de 3 tipos de morte: a morte física, essa que acabei de falar aqui, né? O conceito que a medicina e que a Organização de Saúde tem em relação a esse tipo de morte. Também tem a morte espiritual, tá? É exatamente sobre essa morte que eu quero me deter aqui hoje na mensagem. E existe o outro tipo de morte, que é a morte eterna. Um sujeito morto espiritualmente, mas está vivo fisicamente. Se morrer fisicamente, sem antes ressuscitar espiritualmente, ele passa para o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. Não tem mais jeito. Se não resolver a situação espiritual da sua vida aqui, em vida, se partir, aí já vai para o terceiro tipo de morte. Então a Bíblia fala sobre esses 3 tipos de morte. E eu quero me deter, baseado no tema no texto base, né, do tema hoje, que foi lá na carta de Paulo aos Romanos, eu quero me deter exatamente sobre a morte e ressurreição no sentido espiritual. Ou seja, para poder alguém ressuscitar, como já disse agora o exemplo da morte física, precisa estar morto. Um vivo não precisa ressuscitar. Então, quando Paulo fala aqui aos Romanos e para nós hoje, que se somos, ou se fomos, sepultados, como diz aqui o versículo 4, com ele, com Cristo, né? No batismo, na morte, aí como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, uma pessoa que morre para o mundo, ou seja, morreu espiritualmente, ele precisa ressuscitar com Cristo. Morreu para o mundo, mas ressuscitou com Cristo. E Paulo diz que, dessa forma, precisamos andar em um tipo de vida nova. Andar em novidade de vida. Não é mais as coisas velhas. Aquilo já passou, ele mesmo já fala sobre isso em outra ocasião. Aí, ele fala aqui, sabendo, versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Ou seja, o homem do pecado foi crucificado com Jesus na cruz. Aí ele diz, para que o corpo do pecado seja desfeito. Veja que maravilha. Se nós realmente tivermos crucificado o nosso corpo na cruz com Cristo, isso Paulo está falando aqui, você está entendendo, a senhora e o senhor, né? De uma forma espiritual. Ou seja, a gente morreu para o mundo, esse corpo nosso do pecado é desfeito. É por isso que tem pessoas, posso falar que eu seja sempre assim, a senhora, o senhor e você, tem pessoas que não sentem nenhum prazer no pecado. Claro, a tentação vem e esse corpo está aqui, mas se ele foi crucificado, ele está morto para o pecado. E Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Então, ele diz no versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Estando morto para o mundo, já está justificado do pecado através do sangue de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Então ele fala aqui, né, a própria leitura base que eu li, e vocês acompanharam, e depois eu peço para vocês lerem também com calma, está aí escrito, né, no nosso layout, Romanos 6, 4 a 11, a própria leitura já fala claramente sobre o que é ser morto e depois ressuscitar. Estou falando no sentido espiritual. Inclusive, tem um exemplo muito clássico na Bíblia, João, Evangelho, capítulo 3, o Evangelho de Jesus, versículo 4 e 5. João registra aquele encontro que todo mundo sabe, de Nicodemos. Diz assim, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Claro, né? Não vai nem caber na barriga da pobre mãe, o homem já maduro. Mas ele era um homem sábio, ele era um homem que era um dos principais da sinagoga, mas ele não sabia o que Jesus estava. Ele
não entendi o que Jesus queria dizer. Aí Jesus falou: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Momentos antes, Jesus responde para Nicodemo dizendo assim: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Agora ele diz: aquele que não nascer da água, ou seja, da palavra, e do Espírito, ou seja, o Espírito Santo moldando sua vida, não pode entrar no reino de Deus, ou seja, não pode passar a eternidade com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, com os anjos no céu. Então, gente, eu quero concluir deixando aqui uma expressão paulina na carta dele aos Colossenses, capítulo 3, muito conhecido. Eu vou ler do versículo 1 ao 3, quando Paulo fala daqueles que agora já estão ressuscitados com Cristo. Nós morremos, estávamos mortos no nosso pecado, mas quando aceitamos Jesus, nós ressuscitamos com ele. Aí ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, Jessé, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Jessé é uma palavra minha que eu dei aqui, gente. Não tem isso no versículo, não. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, como é que eu posso ressuscitar com Cristo e ficar ainda pensando nas coisas dessa terra? Porque as coisas dessa terra inclinam-me para o pecado. Pertence a essa carne, a esse corpo físico, tudo aqui dessa terra. Então, se eu ressuscitei com Cristo, eu devo buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, como Paulo diz aqui. E ele ainda diz mais: além de buscar as coisas de cima, eu preciso pensar também nas coisas de cima. Buscar é procurar viver uma vida de santidade. E pensar também com o pensamento de santidade, nas coisas de cima. Não adianta eu mostrar para alguém que vive uma vida de santidade, né? Meramente de aparência, se meu coração, meu pensamento, minha mente está podre, contaminada de pecado. Então é isso que Paulo diz: além de buscar, pense também nas coisas de cima. Aí ele segue, versículo 3, fechando com chave de ouro sobre essa questão de morrer para o mundo e viver para Cristo. Ele diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então quem morreu para o mundo e vive agora, ou ressuscitou com Cristo, a sua vida vai estar sempre escondida em Cristo, né? Deus estará o protegendo. Então que Deus nos ajude, Deus abençoe a todos nós. Essa é a mensagem do dia de hoje, que eu possa reconhecer que estou morto. Ressuscitei em um corpo espiritual para viver uma vida espiritual para Cristo, mas morri para o mundo. Então, o pecado não pode mais ser alimentado por esse corpo mortal, até porque é um defunto. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.